Mas aí você, né, desde da sua faculdade e tal, você acabou trabalhando nesse setor, mas como CLT, né? Foi. Conta um pouquinho dessa... Assim, eu já antes de trabalhar como CLT, eu já estagiava em agências, então eu tive a oportunidade de trabalhar já com design, com marketing, em agências, hospital, etc. E, inclusive, a outra convidada que teve aqui, a Uhum. Vanessa, ela um belo dia me ligou. Eu lembro disso claramente. Ela me ligou e falou: Olha, tem uma oportunidade para você aqui. A gente queria te entrevistar. É uma empresa de navegação. E eu fiquei assim, gente, mas o que está acontecendo? Porque eu já tinha a agência nessa época. Eu queria Uhum. empreender. Eu não estava botando currículo. Eu não tinha Uhum. enviado meu currículo para ela. Uhum. E aí ela fala disso até hoje, que ela fala: Nossa, você foi uma das que eu não gostei quando eu liguei, porque você virou para mim e perguntou: Onde você achou meu currículo? Mas porque realmente eu não estava enviando currículo. Depois eu expliquei para ela. E ela achou meu currículo no Facebook na época. E eu acredito muito assim em destino, no que Deus coloca na nossa frente, a gente tem que Aproveitar a oportunidade. aproveitar. E eu falei: Olha, se surgir isso aqui na minha frente, alguma coisa positiva tem. Vou lá fazer, se eu passar, não sei, vamos ver. E aí passei, elas me ligaram, falaram: Olha, a gente gostou de você, a gente quer que você comece. E aí começou aquele conflito, porque eu já tinha agência, eu já trabalhava, só que eu só montava a marca, eu trabalhava com design, brand, identidade visual, mas não era aquilo de, eu pegava uns serviços outros, não era Era tão estruturado, né? estruturado, não era uma empresa grande. Uhum. Então eu falei, olha, então eu vou pegar isso como experiência, eu vou entrar, eu vou ficar um ano, ninguém sabe disso, eu não conto isso, eu conto isso para meus funcionários hoje, pros meus colaboradores. Mas eu vou ficar um ano, eu vou aprender o máximo que eu puder aprender e depois eu volto para minha agência e estruturo o que eu precisar estruturar. Uhum. E aí de um ano eu acabei ficando 8 anos. Eu amei as pessoas, o ambiente, e principalmente o setor de óleo, gás e energia que hoje, eu tô até hoje aí trabalhando. Amei, fiquei apaixonada. E aí, nesse período, né, eu sempre falo, eu aproveitava todas as oportunidades que eu tinha para aprender o máximo que eu pudesse. Com os diretores da empresa, o próprio presidente da empresa, eu observava muito as áreas, como que funcionava financeiro, o setor de compras, como que a gente, como empresa, contratava uma agência, o que que era preciso para contratar a agência. E fui me desenvolvendo e aprendendo sobre o setor, que é o ideal, Uhum. Uhum. o essencial. E teve uma grande virada que aconteceu depois de 7 anos aí nessa jornada. Surgiu uma oportunidade de dois clientes, potenciais clientes, queriam uma pessoa para ajudar com redes sociais, marketing, etc. Tudo que eu já sabia fazer muito bem. Eu já estava nessa empresa como coordenadora e era muito boa a empresa, muitos benefícios, tudo estruturado, vida Uhum. estruturada. Morava sozinha, já tinha meu apartamento, então eu já tinha adquirido dívidas ao longo da vida que eu precisava arcar. Só que surgiu a oportunidade, eu sempre tive no meu coração que eu queria empreender. E aí eu falei, ó, vai agora, eu não vou nunca mais. Ou eu faço carreira aqui. Uhum. Uhum. E aí eu decidi pedir desligamento. Ninguém acreditou, porque realmente as pessoas gostavam muito de mim, eu gostava muito de trabalhar lá. Não foi por conta do ambiente, Uhum. mas eu tinha que tomar essa decisão. E eu tomei. Sim, foi bem difícil, inclusive. Tava conversando aqui com o pessoal também nos bastidores que quando eu tô pra tomar uma decisão, ou então quando eu tô muito cansada, eu vou pro meio do mato. Penso um pouquinho. Fui, fiz isso, me conectei. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E pedi desligamento. E daí, E qual foi o maior desafio para você tomar, embora você já estivesse elaborando essa ideia como plano, né, de de carreira, carreira de da sua vida. vida desde nova, você ficou dividida, né? Sim, Como propósito até, você sim, gostava muito do trabalho, né, do outro trabalho e tal, dessa outra jornada que é sim, bem diferente, né? Eu sim. também vim de mercado corporativo e tal, eu fui agência, mercado corporativo e voltei. Então, assim, o que que você entende que foi o seu maior desafio, assim? Foi equilibrar a vida financeira ou a questão do trabalho, porque você fica também com, na hora você fica com o trabalho acumulado nas duas frentes, né? É. O que que, né, foi mais desafiador para você nesse momento de transição? Quando eu fiz essa transição, eu ainda estava, né? Eu não podia sair simplesmente do trabalho, então eu tinha que organizar tudo. Então eu fiquei um período de 2 meses com a agência, com esses dois clientes que entraram e
a empresa que eu trabalhava. E eu consegui, com o meu próprio salário e um pouco desse valor dos clientes, contratar uma pessoa que me ajudava. Então, esse início foi, assim, muito conturbado, porque eu trabalhava CLT até às 5, 6 horas da noite, home office, trabalhava. Chegava de 6 às 9, 10, eu pegava tudo que essa funcionária tinha feito ao longo do dia para revisar, ver se estava tudo certinho e já criar a pauta do dia seguinte. Então, assim, foi um período que, inclusive, eu fui parar em hospital. É Nossa, ruim, né? Mas por conta de carga mesmo, o sim, de corpo trabalho. não aguentava. Mas foi um período, assim, de transição. E o que você perguntou era um período de muito medo, muita incerteza. Porque é um salto no escuro que você dá. Não era uma coisa que eu morava com os meus pais e dava para eu fazer. Era uma coisa que eu já tinha uma estrutura de vida muito organizada e eu ia abrir mão de tudo isso por uma incerteza. Porque se sai um cliente ou outro, já era um. O que eu ia fazer? Não tinha para onde correr. Eu tinha ou vai ou vai. O plano Então, B ia dar certo, né? o plano B tinha que dar certo. Então foi um período assim de muito medo, mas também eu senti tanto incentivo das pessoas que estavam ao redor, inclusive das pessoas que trabalhavam comigo na empresa. Todo mundo ficou muito feliz, porque a galera realmente gostava de mim, do meu trabalho. Eu gostava de. Eu me empenhava muito naquela entrega que eu tinha ali e as pessoas enxergavam isso. Então eu sinto que teve esse momento assim de sair de CLT, que é uma estrutura, que você tem que fazer só o seu trabalho para virar empresária, que é uma coisa que você tem que ser jurídico, financeiro, Aprende de administrativo, tudo, né? você tem que saber de tudo. Então foi assim, E caótico é no legal, início. eu me reconheço um pouco em você falando dessa responsabilidade, porque quando eu, né, também decidi onde sair e me empreender, eu levei 6 meses, né? Não levei mais tempo. É, enfim, eu tinha um cargo, eu era head, tal, um cargo de liderança importante, assim, na Ambev e tal. E aí, o que eu mais tinha receio era de eu não entregar bem o meu trabalho lá. Sim. E, cara, é muito, enfim, culturalmente todo mundo sabe, né? A Ambev é muito puxado e tal. E eu tava dando, assim, 120% na Ambev e 200% no meu pessoal, assim, mas eu Sim, dava muito na Ambev, justamente pra não ficar nenhuma má impressão, pra eu sair sim. com as portas abertas, pra eu sair, tipo, cara, nunca deixei nada a desejar, sabe? Então, pra gente que é super responsável, comprometida, é ainda mais desafiador, porque não é que a gente, agora eu vou fazer minhas coxas, eu já avisei, a Largar. galera sabe. Não, ao contrário, você vai dar todo o gás pra não deixar nada cair em uma peteca. Eu lembro que, assim, no ano eu saí em junho, final de Uhum. junho. Em fevereiro eu fiz o Warron de carnaval, só eu. Deixei meu filho, minha equipe toda foi viajar, porque assim, todo mundo já tinha comprometido e tal. A gente fez um na época do Big Brother, e eu Uhum. falei assim: não, cara, a gente tem que fazer um de carnaval. Ah, eu não posso, eu não posso. Não tem problema, eu vou. Aí o meu VP na época, não, cara, eu vou lá te dar um apoio, vou dar uma moral, então vamos lá. Eu e você, foda-se. Se o time não pode, a gente vai fazer acontecer. É bem operacional, assim. E é isso, não importa. Eu já sabia que ia sair. Tava esperando É, meu bônus só, sabe? Só sim, meu bônus sair. Eu falei, não, cara, vou com um projeto muito maneiro, a gente tem que dar continuidade e tal, tem um potencial incrível agora. Então, tem isso, né? Da gente, cara, não sim. quero deixar, É, é, deixar passar nenhuma é da gente. oportunidade, né? E querer fazer muito bem feito, né? Sim, e é a sua reputação também, né? Total. Então você tem que carregar do início ao fim, independente de como você está saindo. E aí foi essa virada, né? Os primeiros anos ali, a gente agora tá. De criação da agência tem 10 anos, porque foi justamente nessa época de faculdade, etc. Mas de agência, nesse modelo que a gente tem hoje, tem 3 anos. E aí eu, até pensando Tem um 3 anos pouquinho. que você saiu dessa empresa de navegação. Tem 3 anos que eu saí e 100% ali. E uma coisa também, né? Assim que eu saí, o primeiro dia que eu tava 100% sem ter mais trabalho ali com a outra empresa, eu comecei a fazer a obra no escritório. Eu queria um modelo híbrido. Então hoje a gente tem um modelo híbrido, mas desde o início eu quis esse ponto assim de ter as pessoas ali comigo presencialmente, por vários motivos, mas também foi meio caótico porque eu também montei escritório. E aí foi algo assim que eu também não tinha investimento, eu não tinha apoio. Eu peguei o valor que eu tive ali de rescisão, porque eu também pedi demissão, não foi, né? Uhum.
e investi na criação de um escritório. Então, foram muitas decisões difíceis ao mesmo tempo, mas graças a Deus tudo Mas se por alinhou. que você acha importante ter escritório? Tem muito a ver com a cultura, né? Então, na época, Tangibilizar. a gente estava saindo de pandemia, né? Tinha uma cultura forte de home office ainda, né? Ainda tem até hoje, mas estava bem forte. Porém, eu sentia que eu queria ter uma proximidade muito grande com quem estivesse ali comigo. Porque a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre cultura, clima, então eu queria aplicar isso na prática. Não que no home office não funcione, mas para o modelo que eu estava querendo de negócio, eu imaginei que seria melhor, ali culturalmente falando, ter um local. E hoje eu converso com o meu time e todo mundo concorda que é melhor que a gente esteja realmente nesse modelo híbrido. Uhum. Todo mundo muito conectado, uma sinergia, uma cultura muito, Eu graças a acho que Deus, você forte. implementa mais rápido, né? Mas é uma empresa Sim. nova, né? Do que ficar por remoto e tal, É. mais tempo. Quando eu estava ali bem no início, quando eu ainda estava nessa outra empresa, era 100% home office, que não tinha como ser. Porque eu trabalhava, né? De 8 às 5, 6 horas da noite. Então, eu sentia já a dificuldade quando a pessoa estava 100% remota. Quando eu fiz o escritório, foi muito mais rápido ali para eu me conectar com todo mundo que estava ali e para engajar, sabe? Fazer Uhum, acontecer. uhum. E É, nesse início é muito importante, né? vender Pessoas a que venham com ideia, você vestir a camisa realmente. para crescer, né? Para você se Sim, tornar uma empresa, um euzinho sim. aí, né? Agora, assim, você falou muito de coragem, né? Aliás, você falou muito de medo. Medo. É, mas eu tô vendo muitos sinais de coragem, Sim, porque você, né, investiu no escritório, né, sabendo que tava investindo ali, né, já sem ter nenhuma garantia. E você tinha me contado antes também que você tinha, né, ficado esses 2 meses no trabalho, tipo, com essa remuneração dupla, sim. mas que depois desses 2 meses a conta não fechava mais, não Não. fecharia mais. E você foi mesmo assim, com a certeza de que você ia prospectar e ia virar. Então, como é que foi isso, assim, né, para você também, assim, o que que te deu coragem para você acreditar que, cara, em 2 meses eu vou conseguir um outro cliente que vai fazer e eu tô gastando no escritório e mesmo Loucura! assim, eu sei que você tem o terceiro cliente para fechar a É, conta, não, e sei se lá, ou mais dois, saísse? eu vou gostar de decisão aqui. Não, vou investir no Olha, escritório, vou botar a cara para conseguir mais um cliente. Como é que foi, né? O que te deu essa caótico. coragem? Foi coragem mesmo, tá? Porque é isso, tinha que entrar e não podia sair. Então eu tinha que organizar uma estrutura nova, montar um escritório, montar uma cultura, montar uma empresa. Mas eu não podia deixar a qualidade do trabalho cair, porque os clientes que estavam ali, eles estavam confiando que eu ia entregar um bom trabalho. Então, tava assim, essa mescla de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E como você falou, não fechava a conta. E o que que aconteceu? Como eu já tinha 7 anos aí de experiência dentro dessa empresa e muitas pessoas me conheciam, eu fazia também parte do grupo de diversidade, então eu me envolvia muito com diversos tópicos, com outras empresas, grupos de afinidade. As pessoas iam me conhecendo. E quando todo mundo acabou sabendo que eu pedi esse desligamento, as pessoas começaram a vir até mim, falar: Olha, Larissa, você agora tá com a sua agência, mas o que que você faz? Será que você pode apresentar aqui pra... Que E as legal. Sua oportunidades. reputação te abrindo portas, né?